Livros Universo em Desencanto, 10º fascículo da réplica, página 22. A categoria e as classes inferiores, que é o redígio da hierarquia da deformação. O que é deformado vive em transformações. O que é deformado surgiu de um princípio de vida experimental, mas tudo com o tempo chega em seu lugar. E assim, a natureza já é rica e florida pela sua primazia de fazer seus feitos e fazer a alimentação adequada a seus feitos, para que seus feitos tenham o suprimento adequado para manter a vida do corpo. Para manter a vida do corpo de várias maneiras. Todo o pensamento e toda a imaginação e toda a intuição são dados pela natureza que os gerou, os criou e os formou assim. Então quem governa a todos é a natureza, que transmite todo pensamento bom e mau. O magnético transmite todo pensamento mau, e o elétrico transmite todo pensamento bom aparente. Aparente porque tudo é passageiro. Agora, com a fase racional, a natureza passará a transmitir no pensamento de todos tudo quanto é de racional. E a humanidade toda tomando conhecimento muito naturalmente, porque já está preparada pela natureza, por o pensamento todo ser racional, por a natureza ser racional. E por isso está aí a fase da natureza que é racional. De forma que mais um pouquinho só se falará no mundo inteiro em racional, e o que é racional, porque é o domínio natural da natureza. A natureza é quem comanda os seus feitos. Sim, porque foi ela que lhe gerou assim, foi ela que lhe formou assim, foi ela que lhe criou assim, foi ela que lhe deu vida assim. E é ela que domina todos os seus feitos, porque ela mantém todos os seus feitos. Criou o alimento adequado para todos. Então, ela é quem governa todos, ela é que domina todos, e ela é que serve todos de tudo que ela acha que deve servir. Portanto, a natureza que lhe gerou assim, tudo é, e os feitos gerados por ela nada são, porque se são o que são, é porque teve quem os fez assim. Então, quem manda é a natureza. É composta do elétrico e magnético. E agora, com a fase racional, a natureza só transmite o que é racional, que com o tempo, o magnético perdendo seu efeito e o elétrico ficando somente sob o domínio racional. Mas muitos nunca tiveram tempo de pensar sobre o poder da natureza em seus feitos. Na fase de animal racional, o elétrico e magnético dominavam, e na fase racional, quem domina é o racional. O magnético e o elétrico perdem o seu domínio. Por racional ser de um campo de vida superior, a supremacia se torna toda racional. Então, quem os fez assim, faz e desfaz dos seus feitos. E muitos, por não conhecerem o que a natureza é, diziam: "Ah, eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que quero." A inconsciência faz a pessoa assim proceder. Esquece que ele não é dono de coisa alguma, nem de seu corpo, nem de sua vida, nem de coisa nenhuma. O bicho, por ser bicho, sempre pensou ser aquilo que não é. E assim, a natureza rica e florida, com os seus feitos, transmitindo para todos o conhecimento racional, para o cumprimento da verdadeira felicidade. Então, quem manda e governa os seus feitos? Quem gerou tudo assim, quem fez tudo assim, e quem mantém todos assim é a natureza. Agora, a base é racional, natural da natureza, e todo o pensamento é racional, porque a verdadeira origem é racional, e tudo assim tinha que ser, porque tinha que chegar o dia de todos conhecerem a sua verdadeira origem e saberem por que ficaram desconhecidos. Chegou o tempo, chegou a época de todos saberem o que são e o porquê assim são, de onde vieram e para onde vão. Não iam ficar aí neste mundo eternamente,
sem saberem o porquê dele e sem saberem o porquê que estão vivendo desta forma, horrivelmente, por serem seres de matéria. Então, tinha que chegar o dia de tudo conhecerem e de tudo saberem, de princípio a fim. Tinha que chegar o dia do dono de todos esses feitos, dar uma satisfação do porquê deles e do porquê de tudo e do porquê de todos. Porque se tudo isto existe, é porque existe dono. Se existem todos esses feitos, é porque existe quem fez. Então, quem fez, chegou o dia de declarar o porquê deste mundo e o porquê de tudo que existe nele. O dia chegou e todos agora sabedores como foi o princípio da formação deste mundo e como é o fim do mesmo. É o que há muito todos viviam ansiosos à procura da verdade das verdades, porque viam e sabiam e sentiam que no elétrico e magnético não estava a verdade. E que a verdade das verdades, quando chegasse a ocasião, a época e o tempo, seria revelada. Sabiam que no elétrico e magnético não estava a verdade, porque ninguém sabia o princípio e o fim desse mundo. Então a vida do elétrico e magnético era manter os mistérios, os enigmas, era manter o infinito e transfinito, dizendo: ninguém sabe nada, tudo encerra no infinito, tudo encerra em mistério. Sabiam que no elétrico e magnético não estava a verdade, que a verdade um dia apareceria, mas também ninguém sabia de que forma e de que maneira e de que jeito. Sabiam que a verdade um dia tinha que surgir, mas não sabiam como. E hoje estão sabendo e vendo de que maneira, de que forma veio a verdade das verdades. E hoje, diante da verdade das verdades, a verdade artificial deixou de ser verdade. A verdade artificial é aquela que parece que é, mas não é, porque não prova e comprova que é. Então deixou de ser verdade, apagando-se e acabando o artifício enganoso, engendrado como verdade. Deixou de ser por aparecer a verdade das verdades. A verdade das verdades é aquela que no seu conteúdo e no seu bojo traz a lógica e a base, o princípio e o fim. A verdade das verdades mostra e prova o absoluto ser, de como formou-se tudo e a origem perfeita de tudo. Então, aí está a verdade das verdades absoluta e, por assim dizer, não há segunda nem terceira. A verdade é uma só, é a primeira, é racional. A raiz e a razão de tudo assim ser. E na origem está a planta, o mapa e a bússola de toda essa formação divina, porque tudo veio de cima e não de baixo, mostrando e provando a origem desse vácuo que separou todos lá de cima com a descida da degeneração e formação, que formou tudo isto que aí está, de uma maneira tal que o animal racional, na sua condição de medíocre, não podia de maneira alguma, nesse primarismo, trazer cá a solução desta deformação em evolução. E assim, a vida é consequência de outra vida, porque não há efeito sem causa. Essa outra vida é consequência de outra vida, porque não há efeito sem causa. E essa outra vida nas mesmas condições. Então a primeira vida racional entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, vieram perdendo as virtudes até que se extinguiram. No se extinguir, transformou-se na segunda vida, em outra vida que foi microvírus. Os microvírus se transformaram em outra vida, que foi quando começaram a nascer do chão. Esta já é a terceira vida. No nascer do chão, vieram se transformando para a forma em que estão. Então, vem a vida se transformando de uma para outra, como agora viria a extinção desta geração por meio do progresso da degeneração, e no se extinguir esta geração, iria se transformar em outra vida que seria a de quadrúpedes. Aí já seria a quarta transformação de vida. Depois que passasse por todas as classes de quadrúpedes, viria a extinção por meio do progresso da degeneração. Então se transformaria em outra vida, a de 2 pés. Depois que corresse todas as classes das de 2 pés, viria a extinção pelo progresso da degeneração e passaria a classe de pele, rasteiro,
Depois que corresse toda a classe de bicho de pele, viria a extinção. Depois da extinção, se transformaria em outra vida, a de ave. Depois que corresse toda a classe, viria a extinção. E assim sucessivamente, até chegar a peixe. Grande variedade de classes, até chegar à pedra. E de pedra, depois viria a extinção pelo apodrecimento. Se transformaria para o estado natural. E antes de tudo isto, as classes dos que se transformaram em vegetais, uma das classes primitivas que também passando pelas suas transformações, muitas já atingiram há muito a classe inferior, que é o capim miudinho, a rasteira, e assim sucessivamente as transformações. Mas antes de chegarem a se extinguir como vegetal, eram seres habitantes do espaço. E assim, esta hierarquia é muito grande, uma infinidade de classes. Mas agora não chegarão à extinção da classe que estão de animal racional, porque está aí o conhecimento da volta de todos para o seu mundo de origem, que por meio da cultura racional, todos voltarão ao mundo racional, todos aqueles que tiverem conhecimento de cultura racional. Quem tiver o conhecimento da cultura racional, volta ao mundo racional. E quem não tiver o conhecimento de cultura racional, desce para classes inferiores, porque esta categoria de animal racional está em extinção. Então, ou sobe ou desce. Então, quem pegar no passaporte para subir, sobe. Quem não pegar, desce. Desce de classe, e é por o bicho ser teimoso que está aí penando até hoje. E por o animal racional ser rebelde e teimoso, é que está aí nessa categoria de animal, penando porque sempre foram rebeldes. E os rebeldes sempre descendo de classe pela rebeldia e teimosia. E assim está aí um pedacinho das classes que vieram passando. Então, antes de serem assim, eram micróbios. Antes de serem micróbios, eram seres em extinção. Antes de serem seres em extinção, eram racionais que vinham perdendo suas virtudes. E antes de serem racionais que vinham perdendo suas virtudes, eram racionais puros, limpos e perfeitos, que entraram pela parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Já quantos modos de vida diferentes já tiveram? E os que vão para classes inferiores, quantos modos de vida diferentes vão ter? O animal racional sempre foi muito rebelde, muito cheio de vontades, muito teimoso e por isso chegaram a esta classe de animais racionais. E como são teimosos e como são rebeldes. Tem ainda a hierarquia dos planetas e a hierarquia das estrelas, a hierarquia do ar, do vento mau, do vento bom. Do vento mau, o magnetismo puro, e do vento bom, da parte elétrica, e assim sucessivamente. E assim foi a origem desta vida, em que todos sofriam e penavam sem saber por quê, e todo esse conteúdo abrasador que viveram dentro deste fogo sem saber por quê, de origem do elétrico e magnético sem saber por quê, vivendo aí, dentro do fogo, não sabendo o porquê são originários do fogo, e vivendo igual a outro bicho qualquer, nunca soube nem sabe dar definição de sua situação. Situação de penitentes, vivendo em penitência, porque quem sofre, quem está na categoria de um sofredor, é um penitente nesta penitência, sem saber por que sofre. Sem saber por que é assim desta forma, não sabendo coisa nenhuma da existência humana. Sabe que vive dentro do fogo, mas não sabe por quê. Não sabe o porquê é gerado pelo fogo. Não sabe o porquê do fogo. Não sabe quem lhe formou assim. Não sabe quem lhe fez assim. Não sabe coisa alguma. Não sabe quem fez o cabelo e por que fez o cabelo. Não sabe quem fez a visão, os olhos e de que fez. Não sabe quem fez o nariz. Não sabe quem fez a boca. Não sabe quem fez os dentes. Não sabe quem fez os ouvidos. Não sabe quem fez a audição, não sabe quem fez o pensamento, não sabe quem fez o pescoço, não sabe coisa alguma.
não sabe quem fez as pernas, não sabe quem fez os braços, não sabe quem fez as unhas, não sabe quem fez e por que fez. Então não sabes nada, pois tu não sabes quem te fez, o que é que tu sabes? É falar que nem um papagaio, um louco com aparência de bom. É tão louco que pensa que sabe. O que devia saber em primeiro lugar é quem lhe fez assim e por que fez. Então vive essa humanidade penando, sofrendo e dizendo que sabe. E assim o mundo cheio de papagaios que aprendem a falar e pensar que sabem o que estão dizendo. Está aí o sofrimento horroroso e pavoroso, provando a todos que ninguém sabe nada. Se soubessem, não sofriam desse jeito. Vejam o ponto e o grau de loucura e sofrimento provando que ninguém sabe nada. Se soubessem, teriam recursos para tudo e eliminariam o sofrimento do mundo. Mas a vaidade, o orgulho, a prosa e o convencimento te convence daquilo que não é, e fica se julgando ser aquilo que nunca foi. Na matéria nunca houve sábios, porque sábios não vêm aí para sofrer. Mas é a mania dos que estão obsedados e embriagados pela sabedoria do nada. E é por isso que o sofrimento é horroroso e tenebroso pelo mundo afora. A vida dos que não sabem o porquê vivem. É o mundo dos sem fim, por nunca conhecerem o princípio do mundo e o fim. Aí dentro desse curso primário, que é a matéria, e não sabendo o porquê da matéria. O antes de ser matéria é o que era. Vivendo como intrujão. Intrujão é aquele que chega em um lugar e não sabe o porquê dele. Como assim nasceram nesse mundo e não sabem o porquê deste mundo, nem o porquê de todas as ruínas? O que nada sabe tem que aprender muito.